né? Então, na verdade, essa live eu ia fazer de outras coisas de alimentos, mas aí surgiu uma paciente, na verdade minha, voltou lá pra gente falar sobre celulite, que a gente já tinha conversado em consulta, né? Então, vamos falar hoje sobre celulite, né? Primeiro a gente vai entender o que é celulite, como que ela se forma, pra gente conseguir entender como que a gente vai combater, né? Então, antes de tudo, o que é a celulite, né? A celulite é um acúmulo de gordura, né? Em algumas regiões bem clássicas, né? Atrás da coxa, né? A gente tem nos braços. Então, é um acúmulo de gordura, né? E quando a gente tá falando de acúmulo de gordura, vem sempre um pouquinho de problema com inflamação crônica também, né? Então, isso a gente já imagina, se a gente tem um acúmulo de gordura e celulite termina com T, né? It, né? Celulite, assim como ranite, assim como bronquite, ela é um processo inflamatório, né? Então, como todas as ites, né? Dermatite, enfim. Então, a celulite, ela é um processo inflamatório do nosso corpo. E aí, a gente já começa com um mito, né? Que é, comprei um creme caríssimo, daí passei o creme, e aí o creme não tá adiantando, não tá diminuindo a minha celulite. Bom, afora esses cosméticos, né? Enquanto não mudar a alimentação, a celulite vai continuar daquele jeitinho ali bem bonito e vai piorando, na verdade, né? Porque daí vai acumulando mais gordura, vai acumulando mais inflamação e isso vai piorando, né? Então não adianta comprar creme caro, fazer massagem, drenagem, enfim, se não arrumar de dentro para fora, né? Então essa é sempre a melhor solução, né? A gente até pode fazer procedimentos estéticos que vão, sabe, colocar uma cerejinha no bolo. Mas não que fazer processos estéticos como massagem ou colocação, aplicação de cremes, isso vai melhorar a qualidade da celulite se a gente não mudar a alimentação. Por isso que eu trouxe hoje essa live pra gente começar a combater a celulite, né? Começa o verãozinho e começa já um shortinho, quer colocar um biquíni e começa a ficar desconfortável com a presença da celulite, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é, se eu tenho um acúmulo de gordura, eu tenho que diminuir a quantidade de gordura no corpo, né? Apesar de que tem pessoas que são magras, né, e tem um peso mais saudável e tem celulite por causa da inflamação. Então, veja, temos que diminuir, reduzir, né, a quantidade de gordura para reduzir essa conformação de gordura, porque essa gordura fica acumulada e como ela tem esse processo inflamatório, ela vai meio que se deformando, né? Então, por isso que dá esse aspecto de laranja, né, a celulite, né? Então, por mais que a gente reduza a gordura, não somente, né? Então, obviamente, a gente vai falar numa redução de calorias, numa reeducação alimentar, pra gente conseguir reduzir a gordura, né? Mas quem não tem um peso maior também, um acúmulo muito grande de gordura, quando a gente vê um peso saudável, também tem que fazer reeducação, porque por causa da alimentação, Mica, por causa da alimentação, pessoas magras também têm celulite, né? Então, a gente precisa arrumar a alimentação para, independente do seu corpo, a gente conseguir melhorar o aspecto aquele de laranja que tem a celulite, né? E aí, como que a gente reduz a inflamação? Vou abrir um parênteses aqui, que eu tenho uma paciente minha, não sei se ela vai entrar daqui a pouco na live, que a gente reduziu horrores da celulite dela aparente. Gente, quando eu falo horrores, é assim, eticamente eu não posso colocar antes e depois, né? Então, conselho, a gente não pode colocar a foto de antes e depois das pernas das pessoas, mesmo com autorização. Mas é tão lindo, ficou tão massa, assim, sabe? A gente reduziu bastante, claro, a gente entrou com o processo de reeducação, com algumas dicas que eu vou passar. Ai, hein, Cassi? E a gente reduziu bastante a celulite, né? Porque a gente reduziu alguns alimentos que
causam o acúmulo de gordura e principalmente o processo inflamatório. Então eu vou dizer alguns que a gente precisa retirar totalmente, dar algumas dicas de como a gente vai substituir e a gente vai falar também de algumas coisas anti-inflamatórias para poder ajudar, e aí, Cássia, para poder ajudar esse processo inflamatório, tá? Então a gente vai começar, para a gente reduzir o processo inflamatório, a gente vai precisar reduzir o alimento, né, o produto que ele é mais inflamatório. Quem me adivinha aí, quero ver nos comentários, qual é o produto que é mais inflamatório e que a gente come bastante? Muito, mas muito. Quero ver quem é que vai acertar. É uma coisa que não tem muito tempo na nossa alimentação do ser humano, né? Então, evolutivamente, a gente não tem... tá frio. Pão a gente vai falar depois. Então, assim, ó, tem um produtinho, um alimento, na verdade, que ele foi inventado há não muito tempo na nossa história, que inclusive o Brasil foi grande exportador, que vem da cana-de-açúcar. Então, o açúcar, ele é o produto mais pró-inflamatório. Então, quando a gente fala em reduzir a inflamação, e aí a celulite entra nisso, porque é o tópico de hoje, mas a inflamação no geral, a gente precisa reduzir a quantidade de açúcar da nossa alimentação, né? E aí quando a gente fala assim, eu nem como muito doce, mas aí a gente tem que ver que produtos industrializados, para eles terem um tempo grande de conservação, eles têm muito açúcar e muito sódio, né? Então, às vezes, até em produtos salgados, a gente vai ter uma grande presença de açúcar, como molho pronto, sabe? Esses molhos que vêm de tomate, o primeiro ingrediente às vezes é o açúcar, né? Então, esses molhos para salada, pronto. Então, cuidar até nos produtos que são salgados no nosso paladar, eles contêm uma quantidade grande de açúcar por causa da conservação, né? E aí, obviamente, o docinho, né? Então, aquele docinho, aquele chocolate, eu falo, mas eu como chocolate, tenho mais espinha, e aí também tem a questão da celulite. Mas mais é por causa do açúcar que tem no chocolate, não por causa da gordura que tem ali. É mais por causa do açúcar, tá? Oi, gente! Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa reduzir para reduzir a celulite é o docinho, gente. Então, assim, ó, se o objetivo, pensa assim, o meu objetivo é a longo prazo, mas eu quero, né, começar agora, quero dar uma otimizada, tem que cortar, tá? Você vai ver muita, claro, com tudo que eu vou falar aqui, mas vai sentir muita diferença na aparência, principalmente, sabe? Como o açúcar é muito inflamatório, quando a gente tira ele, dá um outro visual, né? Eu não posso comer um docinho nunca? Não, jamais, pode comer um pouquinho, né? Pontualmente, mas dá uma cuidada no excesso. O excesso vai, com certeza, o açúcar é muito inflamatório e piora demais a aparência da celulite, tá? Uma coisa que vem nesse gancho do açúcar são produtos ultraprocessados. E aí, assim, gente, vou trazer o guia alimentar da população brasileira para a gente começar a diferenciar o que a gente está comendo, né? Então, quando a gente fala de produtos e de alimentação, oi, Sirene, quando a gente fala de uma alimentação com base em alimentos in natura, o que é in natura? Pegou lá da terra e trouxe, só lavou e comeu. Então, isso são alimentos in natura. Alimentos processados é que passaram por algum processamento. Então, a gente fala do pão, das conservas, das farinhas, né? Porque pega o trigo e aí processa, vira farinha. E aí a gente tem uma classificação que a gente começa, que é os ultraprocessados. O que são ultraprocessados? São alimentos que mudam tanto da sua origem que a gente não consegue mais classificar eles como processado. Então, um exemplo. Então, quando a gente fala de uma espiga de milho, a gente está consumindo um alimento que é in natura, né? Então, saiu lá da espiga de milho, a gente tirou, limpou e comeu o milho, tá? Isso é um alimento in natura.
Processado é quando eu pego esse milho e coloco ele dentro de uma conserva, tá? Então, o que é uma conserva? É colocado ali vinagre, colocado sal, para conservar mais esse milho. Então, o milho em lata, quando a gente come, ele é um alimento processado, tá? Então, assim, qual a medida? A gente vai ter, de preferência, 60% de alimentos in natura, e aí o resto a gente vai começar com os processados. E o ultraprocessado, o que é o ultraprocessado? É o salgadinho de pacote. Sabe aquele salgadinho de pacote que tem como base o milho? Milho, às vezes soja, trigo também, né? Então, esses salgadinhos de pacote são alimentos ultraprocessados, porque não tem... Olha quanto processo que teve ter esse milho para virar um salgadinho, né? Então, e aí, o que tem além de milho nesse salgadinho de pacote? Vou pegar o salgadinho de pacote, mas a gente vai poder fazer esse pensamento com todos ultraprocessados, tá? É colocado também uma grande quantidade de sal, de sódio nesses alimentos, né? E aí, quando a gente fala em sódio, a gente vai reter mais líquido. E quando a gente fala em reter mais líquido, a gente prejudica também a quantidade, o processo inflamatório, tá? E, além disso, esses ultraprocessados, eles têm muita gordura, né? Então, pra gente pegar um monte de milho e deixar isso gostoso, como um salgadinho, pra gente comer cada vez mais, eles vão ter muito sódio, e aí vai reter líquido. E aí, geralmente, são fritos, né? E aí, tem um tipo de gordura que é todo mundo já ouviu falar, que é a gordura trans, que é o pior tipo de gordura. E uma coisa que eu vou conversar sobre um alerta, quando a gente lê ali lá na tabela nutricional e tá escrito gordura trans 0, é que na legislação brasileira, se na porção tiver até menos de 1 grama, eles podem colocar como 0. Então, por exemplo, tá? Biscoito recheado. Lá a porção é 3 biscoitos, né? 6 biscoitos, dependendo do pacote de biscoito recheado. Então, se comer mais que 3, você tá comendo mais do que o máximo que se pode comer de gordura trans, que é super inflamatório, que vai piorar sim um aspecto da celulite. E quantidade de sódio, quantidade de açúcar, e aí vai se montando. Então, assim, primeira coisa a se excluir é o açúcar. E aí, meu Deus, eu vou morrer. Não, pega um final de semana, vai lá, uma refeição livre, come um docinho, não tem problema. Mas esses produtos ultraprocessados, corta, gente, corta. Isso aí, meus pacientes que estão aqui sabem que, ó, eu sou tolerância 0 para produtos ultraprocessados. Uma identificação que pode ajudar também, porque assim, é muito fácil, né? A gente vê um biscoito recheado, um salgadinho, e a gente passar longe disso. Mas tem muito produto que tem embalagem branquinha com verde, sabe, para remeter saúde, aí fala que tem cereais, e aí a gente vai ler a lista de ingredientes, é um terço, né? É um monte de produtos e muito aditivo, né? Então, aditivo, conservante, aromatizante. Então, assim, não se enganem quando uma embalagem lá é branquinha, é verdinha, é fit, mas aí a gente vai ler a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente é açúcar. Já tem um vídeo aqui, um Reels, pra quem quiser, explicando, mas quando a gente fala em rotulagem, né, a lista de ingredientes é a quantidade decrescente do que aquele produto tem. Então, quanto mais, o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele produto, né? Então, até esses fit aí, se a gente vai ver, às vezes o primeiro ingrediente é açúcar, né? Ou o nomezinho do açúcar que é diferente, né? Maltodextrina, açúcar invertido. Então, cuidado. Então, qual a solução, né? É retirar esses industrializados e sempre que possível voltar, né, pro processado ou pro in natura, ou fazer mesmo a comida. Então, vou dar um exemplo aqui de, sei lá, molho de tomate, né? Que é o que tem açúcar, e a gente pode ter vários aditivos também, né? Então, tem vários tipos de molho que a gente vai ler a lista de ingredientes também. O primeiro ingrediente é açúcar e um monte de aditivo, né? Esses aditivos também é complicado da gente expor pro nosso corpo alguma coisa que
não é, né? Então, não é dele, não é compatível, né? Então, quando a gente fala em alimentação mais clean label, né? Então, mais limpo a rotulagem, né? A lista de ingredientes, melhor. Então, excluir os industrializados e aí tentar fazer o que você quer comer. Então, eu sempre dou o exemplo do salgadinho. Faz uma pipoca de panela, né? Então, pega lá o milho, né? Que só foi limpo lá e seco. Vai, coloca na panela e faz um milho de pipoca ao invés do salgadinho. Biscoito recheado, a gente pode fazer um sanduíche. Pode pegar um pão, de preferência integral, né? Porque a gente vai falar também a quantidade de carboidratos simples, também a gente tem que ficar de olho. Mas comida de verdade a gente nunca vai errar, sabe? Então, industrializados, tem várias receitas aí, é só colocar na internet, gente. Hoje eu tô afim, sei lá, de comer um biscoito recheado, que seja, sabe? Coloca lá na internet, biscoito saudável recheado, receita. Então, vai encontrar alguma receita, vai encontrar alguma receita daquilo que você quer comer que seja mais saudável. E qualquer coisa que você for fazer é melhor que comprar pronto, né? Porque mais tempo na prateleira, menos tempo de vida a gente tem, né? Então, pense numa coisa que a gente vai ver, às vezes, a data de vencimento do negócio é daqui a 3 anos. Não é estranho uma coisa durar tanto tempo? Né? Será que tem muito conservante? Será que tem muito aditivo ali para aquilo ali ficar, para ser durável? Então, os industrializados a gente está focando aqui na celulite porque sim, vai fazer diferença muito excluir esses industrializados, tá? E aí, gente, vai ter que ir pra cozinha, vai ter que dar uma cozinhada também, tá? O que mais? Se tiverem dúvida, podem mandar aí, tá? Outra coisa. Então, assim, tiramos os industrializados, né? Tiramos os doces. Aí, chega o final de semana, o que faz? Enche, né? Os pacotes de álcool, né? Então, o que acontece? O álcool, né? As pessoas têm medo do carboidrato, né? Tem medo de arroz, tem medo de batata, tem medo, né? Enfim, pão. Só que o álcool, ele é muito mais calórico do que alguma fonte de carboidrato, né? 1 grama de álcool tem 7 calorias. 1 grama de carboidrato, que todo mundo, né? Meu Deus, tem medo de comer carboidrato, tem 4. E quando a gente consome o álcool, e aí por quê? Porque essa quantidade de álcool vai elevar com certeza essas calorias que vão facilitar o acúmulo de gordura e também prejudicar a inflamação, tá? E outra coisa que eu falo, que é bem comum da gente ver também, quando a gente tá bebendo, a gente não é muito criterioso no que a gente vai comer, né? Então, é mais fácil acabar comendo mais coisas que são fritas, né? Então, essa junção, aí bota uma coisa que é frita, que também é uma gordura que a gente não sabe como é que tá sendo feita, e aí a gente vai elevando as calorias. Então, o álcool, além de ser pró-inflamatório, que é o que a gente está querendo tirar essa inflamação para melhorar a celulite, ele vai engordar sim, né? Então, ele vai piorar o aspecto ali da celulite, tá? O que mais? A quantidade, o tipo de carboidrato é super diferente, né? Então, quando a gente fala, tem pessoas que têm medo de comer o carboidrato, enfim, a gente precisa dosar, gente. Como absolutamente tudo na vida, nada é 8 ou 80, né? Então, quando a gente fala de carboidrato, a gente tem que falar qual tipo de carboidrato. E aí, quando a gente fala em carboidrato simples, que a gente já falou do açúcar, dos doces, que são um tipo de carboidrato simples, a gente vai falar de carboidratos simples como o arroz branco, o pão branco, a Vitória. Então, esses alimentos, o que eles fazem? Eles aumentam muito a insulina, né? E aí esse pico de insulina a todo momento vai deixar você com cada vez mais vontade, dose de tendência de comer mais. E aí, você comendo mais,
a chance de acumular mais gordura e piorar o processo inflamatório e piorar o aspecto da celulite, né? Então, como que a gente consegue melhorar? Ah, Paty, nossa, mas eu detesto arroz integral, detesto qualquer coisa integral. Gente, dica, tá? Pode começar misturando os dois, sabe? Porque pular do arroz branco pro arroz integral, para algumas pessoas talvez não faça muito sentido, né? De paladar. Então vai trocando. Coloca um pouquinho de arroz branco com arroz integral, varia, né? Um dia comer o pão branco e o pão integral. E mais importante que isso é sempre adicionar uma fonte de proteína junto com o alimento. Então, por quê? Porque esses alimentos integrais, quando a gente vai lá na tabela mesmo de calorias, são muito parecidas. Então, a gente não está pensando na quantidade de calorias. A gente está pensando na qualidade daquele alimento. Então, se ele tem mais fibras, ele ajuda também a flora intestinal e também ajuda com a flora intestinal boa, a gente também melhora a inflamação, tá? E, obviamente, a gente vai falar de colocar mais alimentos in natura na alimentação, né? Então, quanto mais assim, ó, comida da terra, quanto menos processo teve aquele alimento, melhor, porque também vai melhorar o processo inflamatório, tá? E uma coisa que vai melhorar fundamentalmente o aspecto da celulite é, por mais que a gente faça todo esse retire doce, aí para com álcool, aumenta a quantidade de frutas, legumes e verduras, tira industrializados, melhorou muito a alimentação. Oi, Carol. Então, melhorou muito a alimentação, tá? Super ok. Aí, com isso, a gente reduziu um pouco as calorias. Aí, a gente reduziu um pouquinho de gordura. Porém, a gente pode ter um excesso ainda de gordura se a gente não tem um músculo ali, né? Então, vai aparecer meio flácido, né? E aí, obviamente, a gente vai conversar do exercício físico para melhora do aspecto. E também, como a celulite é um processo inflamatório, quando a gente faz atividade física, a gente libera alguns sinalizadores que eles são anti-inflamatórios, né? Então, além do exercício físico, a gente foca muito no exercício físico como uma coisa para queimar calorias, né? Ah, eu vou queimar lá, vou suar, vou torrar essas calorias, vou emagrecer. Sim, isso é super importante. Mas o exercício, ele também tem esse aspecto anti-inflamatório. Então, quando a gente faz exercícios, os próprios músculos vão liberando sinalizadores que vão reduzir a inflamação e aí por isso também reduzem o aspecto ali da celulite, né? Pra gente reduzir a inflamação. E obviamente, né? Quando a gente começa a colocar mais massa muscular, Ricardo, quando a gente coloca mais massa muscular, imagine numa perna, né? Então já foi melhorando o aspecto, porque foi tirando aquelas coisas que já comentei, os industrializados, tirou o doce, tirou o álcool, vai melhorar o aspecto, né? Mas ainda assim é importante a gente ter uma massa muscular atrás, né, no tecido gorduroso, porque ele vai preencher. E aí também vai melhorar o aspecto da perna ou qualquer parte que você não esteja muito feliz com o aspecto da celulite. Então, obviamente, também fazer atividade física e atividade de força, né? E por último, mas não menos importante, a minha parceira, obviamente, a água, né? Então, um pouquinho daquele aspecto lá, quando a celulite ela tá bem profunda, sabe? Bem abaulada, né? Tá muito inflamado ali e também tem muita retenção ali, né? Então, tem inflamação, tem gordura, tem muitas citocinas pró-inflamatórias que a gente chama. Então, quando a gente, aliado com a alimentação, uma pessoa bem hidratada também, é mais difícil de piorar o aspecto da celulite. É claro que eu quero fechar essa live hoje falando assim, eu até coloquei na postagem lá do feed hoje, uma pessoa apertando, né? Quando a gente aperta, assim, às vezes aparece um pouquinho mais, né? Mas se entender que cada um é cada um, é possível sempre melhorar, né? Então,
nossa, não vou nem começar porque eu sei que minha celulite não vai melhorar. Então, eu volto lá no começo da live de investir em coisas que não vão te tratar de dentro para fora. Então, não adianta comprar o creme reduz celulite que a blogueira comprou, porque não vai adiantar se não fizer essa reeducação, se não excluir esses alimentos que vão piorar cada vez mais o aspecto da celulite, né? Então, nosso foco hoje era a celulite, mas na verdade a gente melhora todo o nosso organismo, né? Então, porque a inflamação que vai dar essa coisa que incomoda a gente, né, da celulite, na verdade ela tá atingindo todos os órgãos, né? Então a gente tem essas citocinas inflamatórias atacando e atravessando o nosso cérebro, e aí é vinculado, inclusive, o consumo elevado de alimentos ultraprocessados, que a gente já conversou. E fast food também, né, gente? Então, aqueles fast food da vida, também, né? Tem muito sódio, tem muita gordura trans, tem muita gordura saturada, que também pioram a inflamação. Já tem estudos que relacionam esse tipo de alimentação com base industrializados, bem relacionado também com ansiedade e depressão, né? Então, por quê? Porque essa inflamação acaba atravessando a barreira hematocefálica, que a gente fala do cérebro, e dando uma desorganizada ali nas respostas sinápticas. Então, vamos pensar na celulite, mas também nessas coisas. Obrigada, Gé! Alguma dúvida? Gente, caso alguém queira começar um acompanhamento mesmo, me chama ali no direct pra gente começar o atendimento, começar bombando 2023. Pra quem chegou mais tarde, eu coloco as minhas lives toda terça-feira lá no meu canal do YouTube, tá bom? Então, quem chegou mais tarde aqui, pode olhar lá, tá bom? Então, muito obrigada a todo mundo que apareceu. Acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Já muito obrigada, Micaela, Cassi, meu amor, Ju, Medina, acho que é isso, Jennifer, Sirene, Vitória, certo, Vanil, Carol, Ricardo. Oi, tio. Chegou tarde, vai estar lá no YouTube, tá bom? Muitíssimo obrigada a todo mundo que apareceu. Não tem problema. Terça-feira vai estar lá no meu canal do YouTube às 19 horas. Geralmente eu posto lá. Vai estar lá pra ajudar e a gente reduzir um pouco essa celulite, né? Porque é complicado, né, gente? A gente vai colocar um shortinho ali, já dá uma apertadinha, a gente já fica... né? Às vezes até aparece... coloca uma calça, às vezes, né? Dá pra ver por trás da calça. Então, assim, se chegou nesse ponto de uma celulite muito grande, é porque tá muito inflamatório, é muito inflamado, né? Então, pensando que pra chegar a essa coisa muito grave, pensem lá que pode estar até afetando o seu cérebro, tá bom? Então, muito obrigada, muito boa noite quem apareceu aqui. Vou abrir caixinha de pergunta lá para outros temas de live, porque essa live aqui foi uma solicitação de uma seguidora. Então, se você quiser um tema diferente, coloca lá na caixinha, tá bom? Muito boa noite.